Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente eu gostaria de pedir para vocês deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E também eu gostaria que vocês ativassem o sininho para vocês receberem notificações quando sair novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 4 chaves de intimidade com Deus. E a primeira chave ela se encontra em Jeremias 29:13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra coração, no hebraico, é lebab, e ela significa homem interior, mente, vontade e âmago. Então você vai encontrar a Deus quando você buscar com toda a sua vontade, com todo o seu homem interior, com toda a sua mente, com toda a sua vontade, com todo o seu âmago. Por que que é necessário a gente ter que fazer essa busca com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso homem interior? Por quê? Para a gente encontrar a Deus. Por que que é necessário? Por causa do fruto do pecado original da humanidade. Qual é o pecado original da humanidade? É o de Adão. Adão ele era um homem livre no Gan Eden, que é o Jardim do Éden. Ele era um homem livre, só que Deus imputou a ele uma lei. Lei, para quem não sabe, significa ordem. E uma lei espiritual é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Não necessariamente precisa ser escrito, mas tudo aquilo que sair da boca de Deus é uma lei. Seja lei universal, né, aquilo que propriamente dito é o que já está escrito, mas existem leis pessoais. E essa foi uma lei pessoal. Deus falou, ó, você pode comer de tudo aquilo que você encontrar no jardim, mas você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, contrato fechado, foi chancelado, e em toda a viração do dia, Deus vinha ter com Adão. Adão vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Então Deus vinha ter com a humanidade. Especificamente, né, com o primeiro homem, que era Adão. Então Deus vinha ter com ele. O que significa Deus vinha ter? Ele vinha ter relacionamento. Ele vinha ter amizade. Ele vinha se relacionar com Adão. E no meio do Gan Eden físico existia um portal para o Gan Eden espiritual. Então é nesse Gan Eden espiritual que Deus se relacionava com Adão. E na Bíblia diz que em toda a viração do dia Deus vinha ter com ele. Então, o que acontece? Só que em um determinado momento, Adão ele quebra esse contrato, né? Porque ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele rompe a perfeição. E por romper essa perfeição, não somente no corpo físico, no corpo espiritual dele e da humanidade, e não só no DNA dele, assim como dos seus descendentes e da humanidade, que estaria o pecado, né, original, também mexeu em todo o ecossistema. Porque, por exemplo, se era perfeito, não existia morte. Uma vez que não existia morte, não existia, por exemplo, o animal que comia um outro animal para se alimentar. E quando existe essa quebra de perfeição, o ecossistema ele entra em uma desordem também. Então, o que acontece? Antes era Deus que vinha ter com o homem. Adão vem, quebra o contrato, quebra a perfeição, introjeta para dentro de si impurezas, e
E a partir desse momento, o homem precisa fazer aquilo que o judeu chama de techuvá, que significa retorno. E é engraçado que a gente vai ver também que é uma das bases do cristianismo. Por exemplo, a palavra religião, ela vem do latim, que é religare, ou seja, religação, porque eles também entendem que o homem fez essa quebra, ele introjetou para dentro de si, quebrando essa perfeição, e ele que precisa fazer esse retorno, ele que precisa fazer essa religação com Deus. Uma vez que Deus vinha ter, agora é o homem que tem que vir e buscar. Então por isso que nessa primeira chave diz que buscar-me-eis e me achareis quando você buscar de todo o seu coração, com todo o seu âmago. Em Mateus 7, diz o seguinte: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, lhe se abrirá. É engraçado que é o homem que precisa tomar uma atitude. A lei espiritual não é você vai receber para você entregar, é você entrega e depois você recebe. Essa é a lei espiritual. E a segunda chave de intimidade com Deus, ela está em Salmo 51:17, que diz assim: um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Aí, novamente, aí a gente tem a palavra coração, né? Que é homem interior, mente, vontade e âmago. Quando você tem essa contrição, quando você dá tudo de si, os judeus místicos chamam de kavaná, que significa intenção, e quando você deposita tudo, quando você coloca amor, é impossível Deus desprezar. Então, se ele despreza algo, é porque tem a parte que ele aceita, né? E aí depois, daqui a pouco a gente vai entender o que aconteceu com Caim e com Abel, né? Que uma oferta foi rejeitada e a outra foi aceita. Alguns sábios judeus dizem que o sentido do homem que menos foi afetado pelo pecado original é o olfato. Em Isaías 11:3 diz que o Machia, ele não vai julgar por aquilo que ele vê ou por aquilo que ele ouviu falar, mas ele vai julgar por aquilo pelo cheiro, por aquilo que ele sentir. Por quê? Toda a ação, ela produz um cheiro. Todo sentimento, ele produz um cheiro. O cheiro do medo, o cheiro da ansiedade, o cheiro da morte, o cheiro do pecado. Ele produz um cheiro. E por que a gente não consegue sentir? Porque são cheiros da alma. Então, a forma como você sente é de modo espiritual, diferentemente do corpo, né? O corpo, você corre ali e ele emite um odor. Você machuca o braço, se ele entra em um estado de decomposição, está necrosando, ele emite um odor. E aí você consegue, todas as pessoas conseguem sentir, mas aquilo que é espiritual só é discernido espiritualmente, só se consegue perceber espiritualmente. Então todo essas emoções, essas ações, elas produzem de fato um cheiro. Esse cheiro é espiritual. E por que o Machia não vai julgar por aquilo que ele vê ou por aquilo que ele ouviu falar? Porque talvez pode ser enganoso, entendeu? Talvez aquilo que ele vê pode não expressar a realidade. Aquilo que ele ouviu falar também. Mas o cheiro não tem como você esconder. Uma pessoa pode demonstrar que está feliz, mas dentro dela está exalando uma essência de depressão.
e isso tem um cheiro. Por exemplo, às vezes quando a gente vai orar por uma pessoa, a gente, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sente um cheiro de crisântemo. E a gente sabe que crisântemo é uma planta, é uma flor, né? Que ela é utilizada em cemitérios. Então logo a gente liga uma coisa à outra, que é o cheiro da morte. Então a gente tem a percepção que ali existe um espírito de morte, né? Existe algum espírito obsessor, existe algum espírito negativo de morte. Então a gente precisa orar direcionado para repreender esse espírito. E aí a pessoa ela voltar a ter paz. Na Bíblia diz que quando Saul ele era perturbado por espíritos negativos, Davi apenas com a sua harpa ele espantava esses espíritos, né? Mas não é por causa da harpa em si, né? O instrumento em si ele não tem o poder de espantar espíritos, mas era por causa do coração de Davi, porque o coração dele era puro, porque ele tinha mãos limpas e coração puro. E como a gente viu aqui, vontade, âmago, homem interior, ele era íntegro, então exalava um perfume. A Bíblia diz que existem orações que chegam até as narinas de Deus como perfume suave. Se existem odores, né, orações que chegam até as narinas dele como perfume suave, logo existem orações da qual causa ânsia de vômito, da qual ele não aceita, da qual ele rejeita. A terceira e a quarta chave de intimidade com Deus é a seguinte, está em Levíticos 27, que diz assim, sede santos porque eu, Yahvé, sou santo. E a outra está em Hebreus 12:14, que diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja que uma está fazendo conexão com a outra, né, sobre santidade. É engraçado que existe um dito popular que as pessoas falam assim, você é santo? Ah, santinho. Até parece que você não faz nada de errado. Então as pessoas ligam a questão de ser santo e a questão da santidade com não errar, com não cometer erros, com ser perfeito. Só que na verdade a santidade ela não é nunca se sujar, mas é sempre se lavar. Logo um tzadik, que significa justo em hebraico, ele não é alguém que nunca erra, mas ele é alguém que, quando ele erra, ele se apressa em fazer techuvá, em fazer retorno, ele se apressa em corrigir esse erro. Isso é uma atitude de alguém que é santo. E a palavra santificação vem do hebraico, que é separação. Então, logo alguém que é santo, ele é alguém separado. E o que significa separar? Separar de quê? Separar do pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que vai contra os princípios, contra a lei de Deus. Isso é o que desagrada a Deus. Então, essa separação não significa que você tem que, por exemplo, ir para uma montanha e ficar longe de tudo, não ter contato com as pessoas, não vou falar com ninguém porque aí não vai entrar pensamentos impuros dentro de mim. Não, não é isso. Veja, Jesus, ele era um homem santo e ele conviveu na sociedade, ele conviveu em meio aos conflitos desse mundo. Então a separação ela vem no coração, ela vem de modo interno, quando você se abstém disso, né? Por exemplo, de fofocas, de mentiras, de coisas que são opostas à vontade e à lei de Deus. Então como que você se santifica, né? Eu já falei que você tem que se separar, mas como que você... eu já falei que santificação é se separar, mas como que você se separa? Como então que você se santifica? Cada vez quando você está exposto à santidade de Deus,
Cada vez que você gasta tempo com ele, a essência dele vai te transformando. Vai te transformando de glória em glória. O que significa de glória em glória? De nível após nível. Então, por exemplo, você gastar tempo com Deus, você buscar Ele, né? Na primeira chave, você tem que buscar Ele. Então, cada vez quando você busca Ele, cada vez quando você gasta mais tempo com Ele, a essência dele vai se aderindo à sua essência. De modo que a sua essência, que é destrutiva, que é uma essência que quer fazer o mal, que quer praticar o mal, ela vai se esvaindo, ela vai se dissipando e vai entrando apenas pensamentos que vêm diretamente de Deus. E o seu caráter vai sendo transformado. Veja bem, não é mudado. Mudar a gente está em constante mudança. Um dia nós gostamos de um estilo de música, outrora nós gostamos de outro estilo de música. Isso é mudança. Transformação é totalmente diferente. Veja, mudança é tipo um camaleão. Ele chega em um ambiente esverdeado, ele fica verde. Ele chega num ambiente desértico, ele se torna amarronzado. Isso é mudança. Mas transformação é tipo a metamorfose de uma lagarta para uma borboleta. Nunca mais, uma vez que se torna borboleta, nunca mais ela volta ao estado de lagarta. Isso é transformação. E essa transformação está disponível para a gente, a transformação no nosso caráter. E ela só é possível quando a gente se expõe à presença de Deus. Então, para a gente se expor à presença dele, a gente tem que buscar, buscar e buscar. No Novo Testamento diz que Deus não procura... melhor dizendo, diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Veja, ele não procura música, ele não procura instrumentos, ele não procura uma pessoa que faça acordes da qual somente ele consegue fazer, inatingível pelos demais seres humanos, apenas ele. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que ele procura verdadeiros adoradores. Para quê? Para prestar culto a ele, para adorar em espírito e em verdade. Logo, se ele procura verdadeiros adoradores, existem adoradores de mentira, adoradores de plásticos, adoradores de papel, adoradores que não têm kavaná, adoradores que não depositam o lebab, que não depositam de todo o seu coração, de todo o seu âmago. Isso é a verdadeira adoração. Agora, o modo como você vai adorar, aí é livre, entendeu? Através da música, através de instrumentos, através da sua voz. E existem diversas maneiras, que isso pode ser para um outro vídeo. Adoração é simplesmente responder à presença de Deus. Quando a presença de Deus, veja, quando a presença de Deus vem a um local, você precisa dar uma resposta. Que tipo de resposta? Não sei. A resposta ela tem que ser livre. Por exemplo, Davi, ele dançava. Essa era a resposta que ele dava à presença de Deus. Ele se alegrava e ele dançava. Então, a adoração é simplesmente isso, é dar uma resposta à presença de Deus. Deus, ele não toma para si uma fragrância da qual não seja da própria essência dele. Aí está a chave para a gente entender a questão do sacrifício de Abel e de Caim. Algumas pessoas dizem que o fato de Abel não ter, de Deus não ter aceito a oferta de Abel, de Deus não ter aceito a oferta de Caim, é porque a de Abel foi de cereais, de coisas que são da terra, e a de Caim era de animal. Só que não tem muito sentido nisso, né? Se a gente for ver ao longo da Bíblia, os sacrifícios de animais eram totalmente aceitos. Então isso não tinha muito embasamento, não tem muito sentido. É uma conjectura, mas que não tem muito sentido. Mas veja bem, se a maneira como ele julga não é por aquilo que ele vê, nem por aquilo que ele escuta, mas pelo olfato, então, por exemplo, a gente consegue entender que
a oferta de Abel produziu um cheiro agradável às narinas de Deus, da qual ele sugou e inalou para dentro dele. Se lembra que eu acabei de falar? Deus não suga para dentro de si uma essência da qual não é a dele próprio. Mas em Caim produziu um cheiro desagradável. Como que Deus vai inalar um cheiro desagradável? Em Apocalipse diz que o cheiro da mornidão causou ânsia de vômito nele. Então existem cheiros, odores desagradáveis. E que o de Caim, a oferta de Caim, produziu esse cheiro, subiu até as narinas de Deus de uma maneira da qual ele rejeitou. Ele falou, eu não vou colocar algo para dentro de mim da qual não é a minha própria essência, isso é desagradável. Ou seja, Caim, ele produziu alguma essência no interior dele que não foi a essência de Deus. Ou seja, que não foi amor, que não foi kavaná. Ele produziu algum tipo de essência que não foi a própria essência de Deus. Então tudo tem um cheiro, né? Tudo produz uma energia e tudo também tem um cheiro. Não adianta a gente fechar os olhos e ficar esperando Deus vir. Tudo bem que existem alguns momentos que a gente está cansado, que a nossa rotina foi bem cansativa, a gente só quer meditar em Deus. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas Ele quer que você verbalize. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você use todo o seu âmago. Aí o que acontece? Você pode fazer uma reza. Aí tem pessoas que vão se assustar agora com essa palavra. Mas reza nada mais do que nada mais é do que uma repetição. O que é condenável na Bíblia não é a repetição, mas é uma repetição vã. E o que torna uma repetição vã? Quando você não coloca o seu coração naquilo, né? Existem diversas pessoas que leem os salmos, ficam repetindo, isso é uma reza. Mas o que vai dizer se vai estar valendo ou não, espiritualmente falando, é quando você colocar todo o seu coração nisso. Ou você também pode fazer de modo livre. Se concentrar em Deus e começar a se expressar. Aí você pode pensar assim, mas Deus ele sabe de todas as coisas, eu não preciso falar dos meus problemas e não preciso me relacionar com Ele, porque Ele já conhece meu coração, Ele é infinito. De fato, Ele é infinito, Ele conhece, mas Ele quer que você verbalize, né? Como que você vai encontrar Ele? Quando você buscar Ele de todo o coração. E Ele vinha ter com Adão. Então, o que é ter com Adão? Se relacionar, ter amizade. Então, agora é você que vai ter com ele. Veja, Jesus ele falou o seguinte. Ele falou uma vez para os seus discípulos bem assim. Olha, eu não tenho vocês agora mais como servos. Porque um servo, ele não sabe o segredo do seu senhor. Mas eu tenho vocês como meus amigos. Justamente por causa disso, porque de tudo que eu escutei do Pai, eu falei para vocês. Então, ou seja, vocês conhecem mistérios, vocês conhecem segredos. E eu finalizo esse vídeo com uma dica. A maior de todas as dicas. Não coloque todo o seu coração em uma coisa que não seja em ser amigo de Deus. Porque, no final das contas, o que vai adiantar é isso, é ser amigo dele. E quando você é amigo dele, você está nele. Sabe quando Deus falou assim, Adão, onde você está? É como se Deus olhasse para dentro dele, não visse Adão e falou, onde é que você está? Porque dentro de mim você não está. Cadê você? Então, quando você é amigo de Deus, quando você é íntimo dele, quando você tem relacionamento com ele, você está nele. E aí você se torna um com ele. Aí toda dualidade, ela vai se esvaindo. E aí você vai se aderindo à unidade, que é o próprio Deus.